Já pude assistir ao novo filme Nosferatu e aqui vem minha crítica. Eu sou o cara da cultura e segue o vídeo. Nosferatu conta a história de Hunter, um jovem que tem como missão, objetivo para o seu trabalho, realocar pessoas para casas. No entanto, um dia chega um novo trabalho. Ele tem que realocar o Conde Orlok para uma cidade vizinha, perto da sua casa. Com isso, Hunter parte numa jornada, ao qual parece ser meio perigosa, ao descobrir que Conde Orlok talvez não seja tão bom quanto parece. A mesma história de 22 e 79 se repete mais uma vez. Mas o que será que aconteceu de novidade nesse remake? Nosferatu é o remake do filme que todos conhecem, Nosferatu, o filme de 22, o principal disseminador de vampiros no cinema, na arte cinematográfica como um todo. E, olha, Nosferatu de 24, no caso, 2024, tenta se ousar por outros caminhos, mas não tanto. Primeiro que o Robert Eggers, ele chega até a ser engraçado. Ele tenta acinzentar um filme o máximo possível. As únicas cenas que tem cores, que tem uma vibração, que tem algo, são cenas que se passam de noite. Ou seja, o breu, com todo aquele ar esfumaçado de noite, ali que vão ter cores. E quando chega o dia em si, a dessaturação toma conta do filme. Tudo fica cinza, sem o mínimo de perspectiva. É um filme que tenta ser o mais apático possível para entrar nesse cerne Robert Eggers e acaba por se perder justamente por ser ele próprio. É um filme que, diferentemente da versão do Werner Herzog, que usa as cores para mostrar uma melancolia, faz com que tudo no filme fique extremamente apático. Ou seja, já nesse quesito de direção de arte, o filme não acerta tanto em si. O cinza aqui utilizado não evoca sentimentos ou coisas do tipo. Você sente constantemente que você não faz parte daquela história. Você não faz parte daquela narrativa. É um filme que ele tenta, ser charmoso, esse estilo Robert Eggers, tenta recriar historicamente diversos assuntos que ocorriam na época, mas ele de fato não acerta em nenhum, porque ele tenta ser esse filme extremamente apurado e historicamente correto e com todo esse grau cinza, mas ele esquece da principal coisa que faz arte cinematográfica: sentimentos através de imagens e cores e elementos gráficos, dinâmicos. E o Robert Eggers parece ignorar isso completamente e só manter essa desaturação mesmo. Com esse ar cinza predominando na fotografia, eu posso dizer que ela é extremamente mecânica também. Diferente do filme de 79, o remake de 79, que mais uma vez vai usar da câmera para ser maneirista, um filme que tem os maneirismos do Werner Herzog, essa câmera meio tremida na mão. E diferente do filme do 22, que é justamente expressionista, um filme expressionista alemão, ele tenta ser um pouco ousado na forma. Aqui, em Nosferatu de 24, nenhum desses elementos é retomado, não. Tem um formalismo sobre Robert Eggers que não o permite se aventurar pelo filme em si. Os ângulos são extremamente convencionais e eles basicamente se repetem. Tem o mesmo ângulo uma série de vezes, um plano sequência dos personagens indo em direção à esquerda e a câmera acompanhando eles, que uma hora chega a ficar enfadonho. Parece que o Robert Eggers tem um ego extremamente alto e que ele quer muito que nós vejamos aquele plano sequência que se repetem várias vezes e fiquemos espantados por eles e por esse formalismo, mas no final não impressiona ninguém, porque são ângulos, são câmeras, são fotografias que não emanam sentimentos, que não emanam conteúdo, uma mensagem que está disposta através da forma. Não, o filme não dispõe nada através da forma. Ele só é historicamente correto, mas ele não dispõe sentimento em si. Não só isso, também quebra todo o propósito do Nosferatu. Nosferatu é um filme justamente do expressionismo alemão. Para aqueles que não conhecem, expressionismo alemão é um movimento que justamente é conhecido por ousar, se ousar na arte cinematográfica. Um dos exemplos mais conhecidos é o próprio Nosferatu, o Gabinete do Dr. Caligari é outro.
E são filmes que justamente não são muito convencionais, né? São filmes que partem mais para um terror e por uma teatralidade misturada com cinematografia que fogem do usual. Os filmes têm muito ar lírico, quer dizer, onírico, desculpe. E eles fogem do real, né? Eles não têm a intenção de serem realistas, e sim expressionistas, né? Expressar uma ideia através da forma da qual aquilo está sendo representado, né? E o Werner Herzog faz isso, o Murnau faz isso em 22, mas o Eggers não faz isso nessa nova versão. Não, o Eggers pega essa história e americaniza o máximo possível. Tudo precisa de uma explicação, tudo precisa de um contraponto. O Nosferatu, obviamente, está presente aqui, mas ele precisa do contraponto, que é o Van Helsing, que é o caçador de vampiros e mestre do oculto. Coisas que nem tinham no primeiro filme e nem precisariam ter necessariamente, e que no final só descambam na mesma história. A moça que salva o dia, né? A quebra do protagonista, a quebra do herói, para uma mulher que salva o dia, né? A amada que salva o dia e não o herói da história em si. O Eggers diz amar Nosferatu, mas parece que ele não entende Nosferatu. Nosferatu é muito mais sobre quebra de padrões. O Nosferatu não é um vampiro elegante. E já começa por isso que Eggers tenta fazer, de certo modo, um vampiro elegante. Ele pega uma pessoa que aparentemente era da alta, né, monarquia, coisa do tipo, altas castas sociais, e coloca essa pessoa para ser o Nosferatu, né? Tem toda uma construção dessa nova figura do Nosferatu, e que, de fato, tenta ser historicamente apurada, mas que não preserva o medo em si. É uma figura que, apesar de ter essa riqueza e essa apuração, ele acaba por não implementar aquele mesmo medo do primeiro filme. É um filme que não causa medo, que ele tem medo de causar medo. E esse é o principal ponto negativo do filme. Ele não quer causar medo. Você não sente medo em momento algum, diferentemente do que o Herzog tenta fazer ou o que o Murnau tenta fazer. Não, o Nosferatu de 24, ele se pauta em um medo à distância que caminha, né, lentamente e abrange nosso psicológico. E que não necessariamente é ruim. Terror psicológico pode ser bom. Tem terrores psicológicos que dão medo, sim. Mas Nosferatu de 24 se apoia nessa muleta para não causar medo nenhum. É muito mais um filme sobre olha como eu sei dirigir um filme histórico que olha como eu sei dirigir um filme que quebra padrões como Nosferatu sempre fez. Não, aqui Robert Eggers se abrange nesse padrão. Ele quer ser o mais padrão e americanizado possível. E é assim que o filme se perde. No meio desses tons cinzas e nesse roteiro, né, que não, nessa direção, no caso, que não compreende a obra original, ainda é o roteiro e a narrativa do filme em si. É engraçado, o Eggers, ele diz querer fazer um remake, né? Remake, por si só, é uma reimaginação do filme original, né? Com novas partes dessa história, talvez novas ideias sobre ela, né? Um remake nunca pode ser o filme original, né? Porque é uma reimaginação. É pegar a mesma história e moldar ela à sua forma, né? Mudar a narrativa um pouco, etc. E fazer um novo filme em si com uma estrutura parecida do original, né? Pegar os mesmos elementos e predispor num tempo contemporâneo. E o Eggers também, ele ignora isso. O filme de 24 é o filme de 22. Nada que eu senti que fez algo diferente. As mesmas implementações, os mesmos personagens acabam nos mesmos lugares. A mensagem é a mesma, a quebra do protagonista ser o herói é a mesma. Tudo encaminha para as mesmas conclusões e a jornada também é a mesma, somente com adições de novos arcos esses que são ignorados completamente. Né? O personagem, por exemplo, do William Dafoe, ele é novo nessa história. Ele não existia na história de 22. Pelo menos não tão aprofundado assim, etc. Não quero dar spoiler. E aqui ele tem todo um arco e senso cômico e cerca de vários minutos de tela, mas para no final chegarmos à mesma conclusão. As mesmas ideias, as mesmas sacadas. Tudo isso porque quer ser um filme que
parece que o Robert Eggers, né, ele queria assistir um Nosferatu de 22, mas com mais tempo de tela. E aí ele decidiu fazer esse remake, porque não é uma reimaginação, não é uma reinvenção da história, não é uma nova inserção dela sobre novos contextos, é a mesma história. E é a mesma conclusão e é o mesmo tudo. Nada parece aqui levar ao novo, é o mesmo filme, sem inovação. E esse é o maior problema desse filme, ele não traz uma experiência nova, na verdade ele mitiga uma experiência nova, ele tira do espectador uma experiência nova, porque com esses graus de cinza, essa forma extremamente esfarrapada, somente com essa apuração histórica e também com essa direção que parece não entender a quebra de padrões do original, tudo aqui descamba para o mesmo, e ainda com essa forma extremamente rude, né, que não complementa o filme em si e sua proposta. Ao terminar Nosferatu, né, eu cheguei à conclusão de que eu não havia gostado do filme. É um filme que chega em mesmas proposições, mesmas ideias, e uma forma que não chega a ser tão brilhante quanto nenhuma das versões anteriores. Justamente porque não é um filme que se ousa. É o filme é pegar a história de invenção, né, alemã, e tornar ela, né, o mais americanizada possível. Tudo bem, tem aqueles que digam que a história original é uma cópia, mas só do fato dela manter essa quebra na sua forma e o Nosferatu ser uma figura que é totalmente diferente do Drácula, etc., isso já muda o filme por completo. Mas eu não consegui ver nenhuma mudança nesse filme de 24. É um filme que ele vai chegar nas mesmas conclusões. As coisas que mudam são tão pífias. O Nosferatu tem certos elementos característicos de design a mais, mas que também não levam a lugar nenhum, que não amedrontam mais ou menos, porque o personagem praticamente não aparece. Retomando a ideia de que o filme tem medo de dar medo, né? Parece mais que ele é feito pela apuração histórica que para ser um filme de terror em si. Além disso, como eu já disse, tem toda essa área cinza e somente com breves pincelares à noite, né? Quando o filme se passa à noite, de luz e de cores, e acaba por ser uma narrativa extremamente insosa. É um filme que volta nos mesmos elementos do original, que não tenta acrescentar nada, somente tempo de tela, e que, mesmo adicionando mais arcos, não leva a lugar algum. A conclusão é a mesma, a jornada é a mesma, e alguns ciclos são diferentes, mas que também não levam a lugar algum. Os personagens são ignorados pela própria narrativa, que não consegue também deixar o medo em destaque. Tudo aqui parece ter medo de si próprio, inclusive da narrativa propor algo diferente, deixando o filme uma decepção por completo. Levando em conta tudo que eu falei, eu posso dizer que eu fiquei decepcionado por Nosferatu. Não que eu tenha achado ruim, é um filme medíocre. Ele não tenta algo novo, e ele também não tenta fazer algo diferente, se ousar e possivelmente quebrar a cara. Ele só tem uma forma extremamente batida, chata. Parecem os remakes de filmes de época, de terror, dos anos 2000, né? Teve muito filme assim. Filmes de época, no caso, especificamente eu tô falando. E foi extremamente chato, esse tom cinza, nada inventivo, nada que faça você ficar preso à tela, pelo contrário. Não só isso, esses ciclos narrativos novos também levam aos mesmos lugares e não se ousam. Eles nem mesmo contêm cenas de terror que apresentam para o espectador novas experiências, né, com o terror que Nosferatu pode propor, o personagem no caso. E tudo aqui parece levar aos mesmos lugares. É um filme que não é um novo filme. É o filme de 22 com novas câmeras. E câmeras bem desaturadas, eu diria. Fazendo assim com que seja uma decepção. Não um filme horrível, porém não uma pérola. Bem longe disso, no caso. Então, para Nosferatu aqui eu vou colocar, tendo tudo isso em mente, uma nota 5 de 10. É um filme que acaba nos mesmos horizontes do primeiro, que não adiciona nada de novo, que não tenta fazer algo. É um filme que é só o próprio filme de 22 em si. Não é nada mais. Fazendo com que eu não gostasse do mesmo. Mas e aí, vai assistir ao longa? Gostou do vídeo? Então
curta, compartilhe, comente, se inscreva. Eu sou o Cara da Cultura e tchau!